com mais um programa Diálogo em Comunidade. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, fazer esse programa junto às nossas comunidades e hoje de uma maneira especial, pois está acontecendo o 16º Encontro Regional da SEBS do Regional Oeste 2 e com ele também o quinzinho, esse encontro tão esperado já assim às vésperas do Intereclesial. Então é muito importante quando acontece o quinzinho, assim como foi o 14 aqui em Londrina, a gente sente realmente, nossa, o Intereclesial realmente está acontecendo, realmente já chegou. E o tema do nosso programa de hoje é um tema também que está sendo abordado aqui no nosso encontro, que é o caminho da sinodalidade rumo ao 15º Intereclesial. E para me ajudar, eu vou chamar o meu companheiro de sempre, Edílio, bem-vindo. Olá, Leoni, um grande abraço para você que nos acompanha no Diálogo em Comunidade, né? Mais um programa, estamos aqui juntos, né, apresentando o diálogo e hoje, nessa data muito especial, né, acontecendo o quinzinho, acontecendo o 16º Encontro Eclesiais de Comunidades aqui do Regional Oeste 2, e para esse grande programa, né, durante esse evento, né, vamos chamar um convidado para lá de especial, o assessor, né, da SEBS do Brasil, o Celso Carias. Chega com a gente, Celso, né, nessa transmissão aqui com a gente. Seja bem-vindo ao Diálogo em Comunidade, Celso. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesse encontro, nessa partilha, né, e que esse programa possa ser extremamente bom para que aqueles que vão estar nos assistindo nesse diálogo em comunidade possa trazer bons frutos aqui dentro da nossa realidade. É isso aí, Celso, bem-vindo, né? Você que veio lá do Rio de Janeiro aqui para o calor das terras do Mato Grosso. Então, a gente que está aqui esses dias vivenciando o 15º Intereclesial está podendo sentir um pouquinho da acolhida desse povo. Né? Não é só um calor do estado, um calor da região, é também um calor humano, é um calor do abraço, e isso é muito bom. E você vem aí de uma longa experiência junto às comunidades eclesiais de base, então tem pessoas também que nos acompanham, que não estão acostumados ali a ver a gente falando aqui no Diálogo em Comunidade. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência junto às comunidades eclesiais de base, antes da gente entrar propriamente no tema e de falar um pouco desse nosso encontro tão bonito que está acontecendo. Então, Leoni, minha experiência com as comunidades eclesiais de base já vem de longa data, né? Onde eu moro, em Duque de Caxias, se realizou o 7º Intereclesial das comunidades eclesiais de base. E de lá para cá, de um modo ou de outro, a gente sempre teve alguma relação com a articulação das SEBs. No entanto, nos últimos 8 anos, eu acompanho mais de perto por conta da indicação que foi feita para que eu acompanhasse a assessoria da Ampliada Nacional e um pouquinho depois, logo um pouquinho depois, também do setor SEBS da CNBB, da Comissão do Laicato. E eu tenho viajado o Brasil inteiro. A semana retrasada, eu estava no Macapá, né, no estado de Amapá, e lá com as comunidades eclesiais de base, num encontro entre SEBS e juventude, né, e pastoral da juventude. Então, para mim, sempre uma grande alegria poder compartilhar um pouco dessa experiência que tanto enriquece a igreja. Eu acompanhei o encontro lá por algumas fotos e realmente foi um encontro muito bacana, né? Acho que o gostoso das comunidades é isso, né? Encontrar com pessoas de lugares diferentes, mas que quando encontra, a gente percebe que é realmente uma grande ciranda, né? O encontro é sempre muito afetuoso e muito bom estarmos em comunidade. Nós estamos aí, Celso, né, o Edílio, o pessoal que nos acompanha, na construção do 15º Intereclesial das SEBs, que vai acontecer aqui em Rondonópolis. Hoje eu posso falar aqui em Rondonópolis porque nós estamos, né, todos presentes aqui em Rondonópolis para acompanhar o quinzinho. E é muito gratificante a gente saber que tem um tema tão atual. SEBS, uma igreja em saída, na busca da vida plena para todos e todas. E que o lema nos diz: vejam, eu vou criar um novo céu e uma nova terra. Mas nesse tempo também, a nossa igreja, nós como leigos e leigas consagrados, vivenciamos também o sínodo da sinodalidade.
E você, lá no início, quando se começou a falar, né, sobre o sínodo, você fez um artigo muito bacana falando, né, sobre o medo do sínodo, da sinodalidade, porque realmente causou ali, né, um reboliço em alguns setores da nossa igreja e também, né, um pensamento, né, como que isso vai se dar. E nesse seu artigo, você, além de trazer um pouco, contextualizar esse medo, você trazia e apontava algumas pistas que poderiam favorecer esse processo, né? Como que a gente pode ser um novo céu, uma nova terra? Como que a gente pode ser uma igreja em saída, uma igreja sinodal, uma igreja ministerial? Então, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre isso, trazendo um pouquinho ali do seu artigo, também de outros estudos, que eu sei que você está assim, estudando muito esse tema e tem muito carinho por esse tema e pelas comunidades. Leoni, de fato, eu estou muito entusiasmado com a perspectiva que o sínodo convocado pelo Papa Francisco nos está apresentando, né? Uma esperança de que, de fato, a gente possa voltar com mais força a ser uma igreja sinodal. Assim, há uma sincronia em que nós tenhamos escolhido como tema do Intereclesial Igreja em Saída, né, que justamente é uma questão central para o Papa Francisco e que no Sínodo se retoma com força. Portanto, a gente não poderia deixar, enquanto comunidades eclesiais de base, de trilhar esse mesmo caminho, né? Trilhar esse mesmo caminho. E, como cita o Papa Francisco, ainda num texto, São João Crisóstomo, dizendo que igreja e sínodo são sinônimos. Portanto, a gente pode dizer que SEBs, sínodos e igreja são sinônimos também, né? Porque SEBs é igreja. E aí nós temos um grande desafio pela frente, né? Que é corporificar o Concílio Vaticano II, a eclesiologia do Concílio Vaticano II, a igreja que é retomada no Concílio Vaticano II, que não é nenhuma novidade, é a igreja do começo, né? Na trajetória que vivemos hoje. E aí temos muitos desafios de retomar com força uma igreja ministerial, uma igreja participativa, uma igreja onde se possa ter a presença do leigo e da leiga, não apenas de forma a assistir, né, ritos religiosos, mas de forma integrante no processo de condução da pastoral, da evangelização, de estar inserida no meio do mundo. E leigos e leigas têm esse potencial. Claro que isso não em oposição aos ministros ordenados, mas em comunhão com os ministros ordenados, né, poder fazer com que a igreja seja sal, fermento, luz no meio da massa. É isso que estamos aí na expectativa de realizar, de ter este sínodo que vai ter o seu ápice apenas em 2004, né, numa segunda etapa, uma primeira etapa em outubro de 2023 e terminando, agora o Papa recentemente mudou o organograma, digamos assim, terminando em outubro de 2024. É isso aí, Celso. Né? As SEBs, né, as comunidades eclesiais de base, né, da América Latina e do Caribe, em função de ajudar e articular a caminhada, né, das comunidades na prática sinodal, na própria prática sinodal, né, lançaram a cartilha Caminhar Juntos em Conjunto, né, caminhar juntos em seu conjunto, né, e a cartilha objetiva tem como objetivo reafirmar o caminho da sinodalidade, né, o caminho que Deus espera para a igreja de um novo milênio, superando alguns obstáculos que dificultam atravessar a nossa caminhada eclesial. Então, assim, quais são esses obstáculos, Celso? Quais são esses obstáculos e qual é a contribuição, as contribuições que as comunidades eclesiais de base, né, nesse sentido, pode superar dentro desse caminho sinodal, dentro da sinodalidade? Veja bem, as SEBs, praticamente desde o começo, ela já tem uma experiência sinodal, né, de ampla participação,
onde ministros ordenados, bispos e padres, né, religiosos e religiosas, leigos e leigas, interagem em busca de um mesmo objetivo. Né? Muitas dioceses, ao longo dos anos, seja aqui no Brasil, seja no restante da América Latina, né, tiveram experiências assim exitosas em relação a uma ampla participação, com assembleias diocesanas decidindo o rumo da igreja. No entanto, a gente sabe muito bem que esse processo acabou não sendo bem entendido e alguns setores viram com preocupação essa situação de ampla participação. Né? E aí surgem justamente os obstáculos. Né? Os obstáculos, a gente pode talvez sintetizar num único conceito que o Papa Francisco tem reproduzido continuamente, praticamente desde o início do seu pontificado, que é o clericalismo. Né? E quando a gente fala clericalismo, muita gente pensa que é só coisa de padre, que é só coisa de bispo. Não, o clericalismo é justamente centralizar todo o serviço pastoral na figura de uma única pessoa, que pode ser o bispo, pode ser o padre, ou pode ser um leigo, uma leiga. Né? Então, não diz respeito apenas ao clero enquanto conceito ministerial, mas é um conceito muito utilizado, por isso o ismo, o clericalismo, enquanto autorreferência, enquanto centralização, enquanto não partilha de decisões que poderiam ser partilhadas no âmbito pastoral. Não se trata, evidentemente, como alguns têm colocado de forma preocupante, de tentar fazer da igreja uma democracia no sentido amplo, né? Ninguém vai votar para bispo, mas se trata de ampliar os mecanismos nos quais bispos são escolhidos, maior transparência, né? Que se possa, por exemplo, ter figuras no episcopado mais próxima à diocese. Graças a Deus, agora, recentemente, acabamos de de ser nomeado bispo de Rondonópolis e Quiratinga, que é o então padre Maurício, agora bispo, né, que é alguém super atenado com esse processo. Contudo, nem sempre essa escolha é feita dessa maneira. Né? Nós fomos agraciados aí com um bispo que tem os pés e as mãos, né, no trabalho pastoral. Mas isso nem sempre acontece. Então, as SEBs têm experiência disso e elas podem ajudar a igreja. Claro que não as SEBs sozinhas, as SEBs em comunhão com tudo aquilo que acontece dentro da igreja, ajudar a igreja a trazer esse sentimento de participação. O Papa Francisco nos lembra, na mesma carta que eu citei, ele nos lembra assim, olha, a palavra sínodo, o conceito sínodo, caminhar juntos, é isso que justamente a palavra quer dizer, é muito fácil de ser compreendido. Agora, a prática do caminhar juntos, que é o grande desafio. Né? Então, que a gente possa, né, isso que a gente está vivendo aqui em Rondonópolis, o caminho preparatório, o quinzinho, e o que virá ainda no pós-quinzinho, até o ápice no encontro em julho, né, ser toda uma dinâmica que nos ajude a mergulhar com profundidade na sinodalidade. É muito bacana a gente ouvir isso, né? E sentir que realmente esse caminho trilhado pelo 15º Intereclesial é marcante na caminhada das comunidades e na caminhada da igreja, né? De repente, a gente está ali num contexto de pandemia, né? Perdendo pessoas que a gente ama e impedidos de se encontrar, que é uma coisa própria das SEBs, que é o abraço, que é o encontro. Para além disso, também a gente entra numa conjuntura política que desfavorece a vida, que não nos favorece, né, a ter liberdade de expressão e de ação. E a seguir disso, a gente tem também dentro da igreja, né? Então, a gente sempre que fala aí do ecumenismo, a gente se vê no momento em que tem que olhar para a própria igreja, onde a gente vê alguns autores falam ali de polaridade, outros falam que não é uma polarização, mas é uma outra coisa que está acontecendo, mas a gente vê uma divergência entre o Evangelho de Jesus de Nazaré e o que se prega, né? Pessoas armadas, pessoas destilando ódio, falando contra a vida.
e isso dentro da nossa igreja. Então, assim, são pessoas da nossa família, pessoas da nossa comunidade, que estão na fila da comunhão, mas que, ao mesmo tempo, divergem tanto dessa igreja que nós acreditamos, né? E é bonito quando a gente se encontra num espaço como esse aqui, do Quinzinho, né, o 16º Encontro Regional das SEBs do Oeste 2, onde a gente pode comungar dos nossos pensamentos, onde a gente pode esperançar junto, onde a gente pode realmente construir e falar da igreja que a gente acredita. E esses momentos são sempre muito marcantes, né? Quando acontece ali, né, o Quinzinho, quando acontece esse pequeno encontro antes do intereclesial, a gente pensa assim: olha, agora o trem tem que realmente entrar nos trilhos. É hora de aprofundar a reflexão, é hora de colocar cada equipe no seu lugar, porque a coisa vai realmente acontecer. E a gente percebe também, Celso, acho que você é um pouco mais pelas suas viagens, também pelo contato que você tem com as pessoas aí Brasil afora, que esse 10º intereclesial, ele acontece também aí em muitos lugares quando acolhe o ícone, quando faz a reflexão da cartilha Caminhando com Jesus, quando faz o estudo, né, que teve aí dessa cartilha SEBS, a sinodalidade. Então, muitos momentos que proporcionou o acontecer do 15º intereclesial como um processo, que é uma palavra que também está sempre presente no nosso encontro, ou como um caminho, que é uma palavra tão preciosa aí para você, que você sempre traz também. Então, eu gostaria que você falasse um pouco, né, como que você está percebendo esse processo da sinodalidade, da escuta, da proximidade e da comunhão nas SEBs do Brasil, trazendo um pouco aí do que você está vivenciando no Quinzinho, do que você está vendo, aí do que você falou, do que você trouxe, enquanto reflexão para esse encontro e para essas comunidades. A experiência que a gente tem vivido, seja num encontro como esse, que é sempre bom estar juntos, né? E a gente partilha e compartilha esse sentimento que nos dá ânimo, nos dá coragem, nos dá vontade de continuar. Agora, é muito interessante, eu tenho essa graça, digamos assim, de perceber que não apenas em Rondonópolis, Quiratinga, no Oeste 2, nesse momento de encontro, mas como é contagiante que outros lugares também estejam ao mesmo tempo vivendo esse caminho, esse processo. A gente, às vezes, tem a oportunidade de encontrar pessoas que nem vão vir, né? Por exemplo, a Júlia, ao 15º, tá? Mas estão animadas, estão querendo, como diria Dom Juventino, né, de saudosa memória, animar a caminhada das SEBs. Né? E é esse o momento que a gente está vivendo. Né? A gente está vivendo um momento de transição, um momento dentro de uma crise civilizatória sem tamanho, como você bem mencionou, né, que nos induz, muitas vezes, a ver num próprio irmão de comunidade, né, um inimigo. Né? Então, isso não é produzido de forma aleatória. Né? Tem um mecanismo, né? Por isso que eu prefiro, em vez de falar de polarização propriamente dita, né, de falar de que essa polarização foi plantada, nós convivemos com divergência praticamente desde o início. Se a gente pega a igreja do início, né, o primeiro concílio, o concílio de Jerusalém, havia uma divergência entre Paulo, Pedro e Tiago, e, no entanto, os três chegaram a um denominador comum. Né? Certamente, nem os três não tiveram todas as suas propostas, digamos assim, recebidas na igreja, mas chegaram a um denominador comum. Então, caminhar na unidade dentro de uma pluralidade faz parte da vida. Né? Só que tem sido plantado um mecanismo de ódio, de intolerância, que numa igreja que se pretende ser continuadora do projeto de Jesus é inconcebível, é inconcebível. Divergir, discordar faz parte, mas atacar um irmão, né, muitas vezes a gente viu nesses últimos anos, ao ponto de ir numa celebração eucarística e xingar, né, um padre que está fazendo uma homilia. Né? Então, isso é inconcebível. Então, as SEBs querem contribuir
para a tolerância, para a paz, para a fraternidade. Evidentemente que não somos perfeitos, temos os nossos limites, mas, por princípio, né, queremos ser fiéis à Igreja de Jesus Cristo, ao caminho do Evangelho. Né? E aí, isso exigirá de nós, nesse tempo que temos à frente, eu disse, quando eu fui a Macapá, eu falei, olha, nós temos, por um lado, o desafio, mas a graça, né, de sermos nós a enfrentar esse desafio. Né? Portanto, se por um lado é difícil, e é mesmo, né? Por outro lado, somos nós que estamos aqui, pela graça de Deus, com os nossos limites, as nossas fragilidades, somos nós que estamos aqui neste momento histórico para vencer esses desafios. Né? Uma amiga nossa, que você conheceu também, Leoni, eu acho que o nosso amigo aqui, não sei se chegou a conhecer, que é a Solange, faleceu no ano passado, né? Ela sempre dizia o seguinte: desafios existem para serem vencidos, não para a gente bater e voltar. Tá? Portanto, é isso que temos aí como perspectiva, como expectativa, né, de poder ultrapassar esses desafios, quem sabe ainda vivos, né? Mas que não aconteça nenhuma, que a pandemia não aprofunde, né, que a gente possa estar aí unidos e unidas nessa direção de esperançar para um mundo melhor. Isso aí, propositivo, né, Celso? Essa fala, né, essa aí realmente da Solange, de nós vencermos, né, estamos nesse momento histórico, né, nesse momento da história, para poder superarmos, para podermos avançarmos, né, qualquer obstáculo, e nessa busca realmente de uma igreja sinodal, de uma igreja fraterna, de uma igreja em comunhão, né, dentro da perspectiva que o nosso Papa Francisco também nos diz. Mas mês que vem, né, estamos hoje no 15, mas mês que vem, mês de janeiro, ano que vem também, nós teremos a Aliada Nacional das SEBs do Brasil, que é uma última ampliada antes do Intereclesial. Né? Qual é a importância, né, de todos os regionais se fazerem presente aqui em Rondonópolis para essa ampliada nacional? Para ajudar o secretariado a concretizar, né, o encontro, o 15º Intereclesial das Comunidades Eclesiais de Base? Eu diria, é muito importante, porque justamente o que tipifica a caminhada das SEBs no Brasil é articular juntos o processo. O Intereclesial é um encontro de igrejas particulares, de igrejas locais, de um conceito mais simples, de dioceses, né? De diocese. Então, a diocese anfitriã, Rondonópolis, Piratinga, abre o seu coração, abre as suas portas, venham para cá e vamos construir juntos esse processo. Portanto, a presença dos articuladores e articuladoras, né, dos diversos regionais, como assim a gente se organiza, hoje somos 19 regionais da CNBB, ela é fundamental. Muitas vezes não é fácil, porque quem constitui essa articulação são pobres, né? Então, fazer a viagem, o custo, os dias que precisam estar fora, né? Mas esse é o jeito que a gente encontrou de poder trocar mais. O secretariado, ele tem a missão, uma missão muito importante, que é dar a base para que isso aconteça, dar as condições para que isso aconteça, e ele já está fazendo isso, né? Mas, por outro lado, os articuladores e articuladoras do Brasil, nos seus 19 regionais, né, precisam estar juntos com o secretariado para que o objetivo do encontro corra bem. Né? Essa igreja em saída, SEBs, igreja em saída, né, que possa ser reflexo, né, do próprio conteúdo bíblico, que também estimula, como lemos, né, que criar novos céus e novas terras, que é uma dimensão apocalíptica fundamental, né,
como eu disse num certo momento aqui, houve uma sincronia, né? A nossa querida Téia sempre fala de um profetismo apocalíptico. Nós estamos necessitando deste profetismo apocalíptico nesse momento da história. E as SEBs estão aí, engajadas nisso. E Rondonópolis, Piratinga, com grande esforço, que a gente agradece imensamente, né? Eu venho de fora, né? Eu sou de outra diocese, eu sou da assessoria nacional, mas sem esse acolhimento de uma igreja local, inicialmente na figura do seu bispo anterior, Dom Juventino, e agora na figura de Dom Maurício, né, junto com toda a igreja, com o presbitério, com leigos e leigas, né, como você, né, que é dessa igreja local, né, eu e Leoni somos de outra igreja particular, não de outra igreja católica, né? Estamos juntos, né? Isso que é importante, nos sentirmos irmãos e irmãs. Não estamos competindo qual é a igreja diocesana que melhor realiza, né? Não vai haver competição entre Rondonópolis e Londrina, Londrina e Crato, Crato e Porto Velho, e assim sucessivamente. É uma continuidade, é o trem, né, que segue o seu caminho, né, mesmo que às vezes tenha alguma dificuldade, às vezes precisa sofrer alguma alteração no processo, às vezes o combustível não, precisa ser, de alguma forma, retomado, mas a gente vai realizando, né? A gente vai buscando fazer com que essa presença se torne significativa no nosso caminhar pastoral. É isso mesmo, Celso. E quando você diz assim, né, da importância do envolvimento de todos, né? Igual a gente tem na equipe de comunicação pessoas de outros lugares que ajudam a equipe local para que isso tudo possa acontecer. Mas o que a gente viu e está vendo aqui no Quinzinho, e eu já estava acompanhando também um pouco antes, você também na coordenação, com certeza, é o envolvimento das comunidades de Rondonópolis, né? Então, assim, olha, é da Igreja de Rondonópolis o encontro, e a Igreja de Rondonópolis, a comunidade de Rondonópolis, assim como todo o regional, está abraçando essa causa. Então, as famílias estão aí abrindo as casas para acolher os que vieram para o Quinzinho, vão também abrir ainda mais as casas para acolher os que virão para o 15º, estão se organizando nas equipes de trabalho, é liturgia, é canto, é arrumação, é limpeza, alimentação. A gente sabe que um encontro desse tamanho, ele demanda muitos braços, né? Então, assim, se faz com boa vontade, mas se faz também com muito suor, né? Quem já passou por essa experiência sabe que a gente deixa muito de nós ali, mas leva também muito daqueles que vêm, né, como um carinho muito grande, como uma amizade, como uma grande comunidade. E Rondonópolis, depois desse encontro, com certeza vai ser ainda mais uma grande comunidade, onde a gente vai lembrar com muito carinho das pessoas que nós conhecemos, que nós convivemos. E, né, nós temos muita coisa para falar, mas estamos chegando aí ao fim do nosso programa. Com certeza vamos te convidar novamente, né, oportunamente, para falar com a gente aí mais vezes. E eu gostaria muito de agradecer de você ter aceitado o convite, né, em nome do secretariado e também do pessoal de Rondonópolis, agradecer a sua presença aqui no Quinzinho, 16º encontro, agradecer também a todas as equipes de trabalho, todas as pessoas que estão aí trabalhando para que seja tão bom o que a gente está vivenciando nesses dias. E eu gostaria que você deixasse, então, uma mensagem, dissesse o que você tem a dizer aí para as comunidades de Rondonópolis, também para as comunidades do Brasil, para aqueles que de longe estão acompanhando, rezando e sintonizado no 15º Intereclesial. Então, não é só a presença física, mas esse encontro ele vai acontecer no coração de cada um que refletir esse tema e que vivenciar essa igreja de alguma forma lá na sua base. Então, eu gostaria que você, agora, nesse momento, deixasse uma mensagem aí para a gente. Então, eu primeiramente agradeço também esse bate-papo, essa conversa alegre, sem nenhum tipo de barreiras, né, que a gente costuma fazer. Né? E, assim, dizer que este regional não perderá nada, ao contrário, esse regional Oeste 2,
todos os seus leigos e leigas, batizados e batizadas, bispos, presbíteros, podem acreditar esse encontro aqui, né, o quinzinho, ele está começando, digamos assim, a escancarar a porta do grande intereclesial que vai acontecer em julho, e esse processo, por mais que a gente possa até dizer, olha, eu não sou muito simpático a esse tipo de experiência eclesial, mas podem acreditar, os que virão, como já os que já estão, e os que virão, virão sempre com as mãos estendidas de irmão e de irmã. E é uma alegria muito grande compartilhar isso, né? Existe uma frase que os romanos aplicavam aos primeiros cristãos, não está na Bíblia, muita gente cita como se estivesse nos Atos dos Apóstolos, mas na verdade foi uma expressão de um historiador romano que, olhando para as primeiras comunidades cristãs, diziam: vejam como eles se amam. E esse é o convite que a gente está fazendo a toda a igreja do Oeste 2, as igrejas diocesanas do Oeste 2, essa igreja particular de Rondonópolis e Quiratinga, e agradecer também a todos e a todas. Você dizia, quem acolhe um irmão numa casa precisa estabelecer uma relação de confiança, né? Não é tão simples, vem alguém de longe que você não conhece, mas podem acreditar que são pessoas que irão oferecer o melhor de si para que a igreja seja sinal, como eu já disse, luz, fermento no meio deste mundo. Muito obrigado, né, que a gente possa se reencontrar outras vezes, de fato. Isso aí, né, Celso? Estamos no diálogo, né? Diálogo, né? Eu lembro sempre daquela frase do Papa Francisco, né? Através do diálogo construiremos pontes e vínculos. Obrigado mais uma vez pela sua participação, por estar aqui presente, por ser esse enviado, né? Que vai em missão, que está a serviço das SEBs do Brasil, assessor nacional das comunidades eclesiais de base, né? Aqui no Brasil. Mas eu quero agradecer você, internauta, você que esteve com a gente todo esse momento, todo esse programa, né? Compartilhe, curte, comente, né? Faça sua interação conosco. E aqui, como Igreja em Saída, como comunidades eclesiais de base, estamos nesse processo de construção para o 15º Intereclesial, né? Que acontece ano que vem aqui em Rondonópolis. Tchau, tchau. Um abraço para todo mundo e até lá.